Pai Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel, o pregador da voz que clama no deserto. Estão vivendo verdadeiramente num deserto espiritual, né? A gente vê a sequidão, não obstante muitas denominações, não obstante muitos segmentos, mas há uma sequidão espiritual. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos comentar. Estamos aqui com o assunto de doutrina de Deus, e eu quero continuar falando sobre doutrinas. E nós chegamos então na carta aos Hebreus, nós já descorremos as 13 cartas paulinas, que começa lá em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Agora nós chegamos na carta aos Hebreus, conhecido como Epístolas Gerais, né? Essas cartas aqui, ou cartas universais. As pessoas, cada um tem uma forma de expressar. Nós vamos então discorrer agora essa carta aos Hebreus. Foi escrita por volta do ano 64 a 68 depois de Cristo, um pouco antes do ano 70, quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém. Então, desde isso, cessou o sacrifício. O escritor dessa carta, ele é desconhecido. Pelo menos ele não se apresenta, né? As cartas paulinas, a maioria delas, Paulo se identifica. Você vê o escritor, o irmão Tiago, nós vamos ver nas demais cartas adiante que ele se identifica. O escritor dessa carta aqui, ele não se identifica. Mas é interessante que essa carta, quem escreveu essa carta, ele entendia muito bem sobre os costumes judaicos, sobre a cultura. Vamos aprender muita coisa aqui. E o versículo-chave dessa carta está no capítulo 1 e o versículo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3. Depois vamos tecer um breve comentário dessa carta aos Hebreus. Diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aqui o escritor está dizendo, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, né? Ele estava aqui trazendo a memória dos irmãos, tanto os irmãos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, como os gentios também. Porque essa carta ela é uma carta universal, é para todos os povos, né? Então a gente observa aqui, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, né? Havia falado. E ele diz assim, ó, muitas vezes, não foi só uma vez não, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, né? Então a gente observa aqui, muitas vezes e de muitas maneiras, né? Você observa aqui que Deus falou através dos patriarcas, que nem a pessoa de Abraão. Deus falou através da pessoa de Jacó. Se você ler o capítulo 49, o verso 10, quando ele diz, do livro de Gênesis, quando ele diz, o cetro não se arredará de Judá, né? E nem o seu legislador diante de seus pés, até que venha ele, se congregarão os povos. Quando ele estava abençoando ali seus 12 patriarcas, seus 12 filhos, né? Ele traça esta mensagem profética à pessoa de Judá. Você observa também, falou por meio de Moisés, né? Quando Moisés descreve ali, ele foi o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de o Pentateuco, né? No capítulo 18 do Deuteronômio, versículo 18, ele disse, o Senhor vosso Deus despertará, uma tradução diz. Numa outra tradução diz, levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. Então, Deus está falando através dos patriarcas, falando através dos profetas, Deus falou também através dos juízes, né? Deus falou através da lei divina, que são a lei moral. Dentro da lei moral também falou sobre, dentro da lei cerimonial também, Deus falou com o homem, Deus falou por meio de juízes e por aí sucessivamente. Então Deus, aqui o escritor diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias falou por meio de seu Filho, Jesus. Então a gente observa aqui que Deus falou de muitas maneiras. Por exemplo, quando você lê ali o texto sagrado ali do livro do profeta Jeremias, no capítulo número 18, né, quando Deus disse, olha, Jeremias, tu desce à casa do oleiro. E a Bíblia diz que Jeremias desceu à casa do oleiro. E Jeremias começou a observar, porque o Senhor disse, observa como ele está trabalhando. E Jeremias desceu ali e ficou observando.
Existem duas formas de você ir à casa do oleiro. Você pode ir assim como a pessoa de Jeremias, que foi como observador, né? Mas você também pode ir à casa do oleiro como barro. Quando você vai, meu amigo, como barro, para se transformar num vaso, meu amigo, esse processo ele não é fácil, ele é dolorido. Porque a Bíblia diz que Jeremias olhava ali, de repente, quando aquele vaso estava quase concluído, quase pronto, ele se quebrou. E agora Deus pergunta para ele se ele poderia refazer aquele vaso, né? Então Deus agora traz aqui para Israel. Então Deus falou dessa forma, através da pessoa do nosso irmão Jeremias, inclusive usou cinta, usou várias formas de falar por meio de Jeremias, que o povo estava realmente muito rebelde. Se você ler também sobre a pessoa de Ezequiel, um dos profetas maiores também, Ezequiel viveu essa experiência. Se você já leu o capítulo número 37, que a pessoa de Ezequiel ele teve uma visão, que nesta visão a Bíblia diz que ele entrava num vale de ossos secos. Então você pode observar ali a forma de Deus falar, Deus tratando com a nação de Israel, né? E Deus tratando, porque através da nação de Israel, ela teria a missão de levar este legado, que era os mandamentos de Deus às demais nações. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. Os escritores hebreus estão usando essas palavras aos nossos pais. Aqui o versículo de número 2 diz assim, a palavra de Deus: a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O versículo 3, ele é o versículo chave dessa carta. Então o versículo 3, nós vamos nos reter um pouquinho mais nesse versículo, porque é o pano de fundo total. Se você estudar toda essa carta, você vai observar que tem sentido no que eu estou falando, né? Porque essa carta aqui, ela trata de vários assuntos. Esta carta aqui, como eu falei no início, ela foi escrita antes do ano 70. Então, até então, existia sacrifícios, né? E as pessoas continuavam, muitos hebreus, muitos judeus se convertiam, queriam retornar, né, aquelas práticas judaicas. E agora Deus, através desse escritor aqui, ele começa a orientar as pessoas que o sacrifício havia cessado. Então o versículo 3, que é o versículo-chave, diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória. De quem ele está se referindo aqui, os escritores hebreus? Da pessoa de Jesus. O qual sendo o resplendor da sua glória, ou seja, Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Quando a gente olha essa expressão resplendor, é algo estupendo, é algo extraordinário. Numa linguagem humana não dá nem para descrever esta glória de Cristo. É uma glória extraordinária. Esta glória de Cristo, você observa ali quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que os guardas que ele estava, quando viram esse resplendor refugindo de dentro do túmulo, eles caíram por terra. Você observa que Paulo, ele vinha no caminho de Damasco, ali, de repente ele viu, né, uma luz do céu brilhar, e uma voz bradou, disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo viu esse resplendor da glória, que ele caiu por terra e ficou 3 dias e 3 noites sem a visão. Esse resplendor da glória de Cristo é tão tremendo que Moisés subiu lá no monte, ficou 40 dias e 40 noites, e quando Moisés desceu de lá, para as pessoas falar com Moisés, tinham que colocar um véu no rosto. Você já imaginou isso? Só porque ele ficou 40 dias. Se você estiver numa igreja, já vou falar numa igreja que é um lugar santo, um lugar sagrado, nem falar num outro lugar, mas se você estiver na igreja, se Jesus descer ali, com esse resplendor da sua glória, meu amigo, quem estiver ali vai cair por terra, não vai resistir o brilho dessa glória, desse resplendor. É por isso que nós temos na atual dispensação o Espírito Santo, que habita dentro de mim e dentro de você. Por isso que Jesus, quando veio à terra, ele tomou a forma de homem. Porque a gente observa ali que Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus nasceu de uma mulher, né? A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. Porque se Jesus vem na sua forma glorificada, sem chance, ninguém teria condição de permanecer perto de Cristo. E aqui os escritores hebreus, que entendiam muito bem disso, ele diz que Jesus, olha aqui, o que diz aqui, ó. Versículo 3, ao qual sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus aqui, os escritores hebreus, está dizendo que Jesus aqui, ele é superior aos anjos. Dentro das 7 categorias de anjos, tem os querubins ungidos, que é o mais alto escalão. Jesus é superior a eles. O arcanjo Miguel, que é o guardião de Israel, Jesus é superior a ele. Tem um certo segmento aí que diz que o arcanjo Miguel do Antigo Testamento é o mesmo Cristo. Não, Jesus é Jesus, Jesus é Deus. O arcanjo Miguel é um anjo, um ser criado por Deus. Jesus não, Jesus é Deus. Então não tem como você avaliar isso. Se você tem dúvida, quando você chegar diante de um endemoniado, você diz: eu te repreendo em nome do arcanjo Miguel. Você vai ver o que vai acontecer. Mas se você chegar no nome de Jesus, esse demônio vai ter que sair fora. Ele não vai resistir. Ainda que ele fique resistindo ali, mas vai ter uma hora que ele vai bater em retirada. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E você observa que está tão acima que quando lá, após a morte de Moisés, o diabo queria o corpo de Moisés para fazer romaria. Nós vamos entrar nessa carta em seguida, na carta de Judas, né? E você vai ver ali que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele não usou palavras algumas a não ser: o Senhor te repreenda. Então Jesus está acima dos seres angelical. É isso aqui que o escritor aos Hebreus está dizendo, que Jesus recebeu o resplendor da glória do Pai, né? E Jesus aqui é indicado como superior a quem? Aos anjos. Mas Jesus também, ele é superior a quem? Ele é superior aos profetas, aos patriarcas. Por exemplo, em relação aos patriarcas, quando você lê no Evangelho de João, quando Jesus fala ali com os judeus começaram a dizer: nós temos por pai Abraão, né? E Jesus começa a conversar com eles ali, e eles estão ali revoltados. E aí Jesus disse: olha, João, o Abraão, vosso pai, ele viu o meu dia e se alegrou. Abraão, ele viu o dia e se alegrou. Então Jesus está acima dos patriarcas. Jesus está acima também dos profetas. Quando lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo número 17, aquele texto que fala da transfiguração de Jesus, a Bíblia diz que Jesus orava os discípulos na volta ali. A Bíblia diz que de repente apareceu Moisés e Elias ali conversando com Jesus. E a Bíblia diz que de repente Pedro diz: olha, Senhor, bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A Bíblia diz que de repente uma luz luminosa desceu sobre aquele lugar. E uma voz bradou do céu: ah, Jesus! Não foi a pessoa de Moisés, não. Moisés é o representante da lei. Elias é representante dos profetas. Mas a quem foi que Deus se dirigiu? Foi a pessoa de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Então você observa aqui que os escritores hebreus, ele está levando nessa dimensão, levando os irmãos hebreus, a todos os gentios, aos que se convertem ao cristianismo, que Cristo está acima de todos os principados, as potestades, está acima de todos os domínios. É o Senhor Jesus e pronto, acabou-se. Creia você ou não, aceite ou não, essa é a realidade bíblica. Então aqui os escritores hebreus, ele está falando sobre isso. Não vamos ficando por aqui, porque as nossas horas elas já são avançadas. E a nossa próxima carta que nós vamos comentar, em breve será a carta do nosso irmão Tiago. Mas esta carta aqui, leia esta carta com atenção, para que você possa aprender. Vamos aprender, essa carta ela fala sobre o sacrifício, essa carta aqui fala sobre o sacerdote, ela fala sobre os patriarcas da fé e tantos ensinos práticos para nossos dias atuais. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com quem está me acompanhando nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você que se inscreveu nesse canal, compartilhe essas mensagens, acompanhe essas mensagens, deixe o seu likezinho lá, para que o YouTube continue, avaliando o nosso trabalho e possa permitir que a gente continue pregando esse evangelho. Sempre que você orar, não esqueça de orar pelo evangelista Miguel. Preciso muito das vossas orações.